Você poderia abrir sua Bíblia com o pastor? Provérbios capítulo 4. Irmãos, o livro de Provérbios foi escrito, na sua maioria, por Salomão. O livro de Provérbios é um livro peculiar, que eu penso que todo cristão deveria lê-lo pelo menos uma vez. Porque além dele conter princípios que norteiam nossa vida, nosso comportamento, nossos relacionamentos, o livro de Provérbios é o livro tido como livro de sabedoria no Velho Testamento. É um livro que, juntamente com Eclesiastes, eles formam a literatura sapiencial, ou seja, a literatura de sabedoria. E essa literatura sapiencial, como os irmãos sabem, ela foi escrita por um homem que, a não ser Jesus Cristo, foi considerado o homem mais sábio que pisou nessa terra. Você conhece um pouco da história do rei Salomão. O rei Salomão foi filho de Davi. E o interessante é que Salomão, ele nasceu depois de um drama muito grande na família, onde o bebê de Betseba, por causa do adultério de Davi, morreu. E o próprio Deus falou isso com Davi, que o filho que estava no ventre de Betseba não sobreviveria. O texto é muito bonito, eu já preguei aqui, inclusive na internet, no nosso canal do YouTube, tem uma pregação exatamente sobre esse texto, onde Davi chora, rasga suas roupas, vai ao templo e clama a Deus pela vida da criança, mas a criança morre. E o texto diz que depois que a criança morre, Davi se levanta, se lava, troca suas roupas, come e vai à casa do Senhor adorar. E ele diz uma das coisas mais lindas, e a gente precisa se lembrar disso quando o luto bate à nossa porta. Ele disse o seguinte: olha, enquanto a criança estava viva, eu jejuei e orei por ela, para que Deus tivesse misericórdia dela e de mim. Mas agora que ela é morta, ela não poderá mais vir a mim, mas eu um dia irei até ela. Irmãos, o texto é muito bonito porque traz esse consolo que a nossa fé nos dá no momento de perda. E o texto diz que depois dessas coisas, Davi coabitou com Betseba e ela ficou grávida. E ela então deu à luz a um menino. E esse menino, ele se chamou Gedidias, que se chamava o amado do Senhor. E que Davi deu o nome a ele de Salomão. Salomão foi o responsável pelo maior reino, mais glorioso, mais opulento, mais esplendoroso que já existiu na face dessa terra. A sabedoria, a riqueza, o poder de Salomão eram conhecidos no mundo inteiro antigo. Para você ter uma ideia, o reinado de Salomão era um reinado tão opulento, que o copo que ele bebia era de ouro, o talher que ele comia era de ouro, o trono que ele se assentava era coberto de ouro. Mas Salomão, irmãos, longe dele escolher essas coisas, quando ele era jovem e ele teve a incumbência de construir a casa do Senhor, o seu pai, antes dele, Davi, fez um grande levante entre o povo, e o povo deu ofertas, está lá em 2 Crônicas, de forma voluntária. E o povo ofertou para construir a casa do Senhor, mas quem construiu a casa foi Salomão. Mas quem arregimentou o povo para trazer as ofertas foi Davi. E quando todo o material estava reunido, Salomão então herdou do pai um reino que até hoje nós não vimos ainda um reino tão glorioso, tão majestoso quanto o reino de Salomão. No início do reinado de Salomão, ele era um jovem, e ele herdou de seu pai a maior extensão territorial que a nação de Israel já teve em todos os tempos. E é claro que ele então temeu muito, porque ele não passava de uma criança. E o texto diz que à noite ele teve um sonho, e nesse sonho
Deus apareceu a Salomão e disse: eu sei que o seu reinado será muito longo, será um reinado cheio de dificuldades, então pede-me o que quiseres e eu te darei. Que desafio, né, irmãos? Que desafio para nós nos nossos dias, o gênio da lâmpada, não é assim? Quando a gente olha para a vida da gente, quanta coisa a gente precisa, né, irmãos? O que você pediria para Deus? Pede-me o que tu quiseres e eu te darei. Ah, pastor, eu quero uma casa na praia, eu sou doido com uma casa na praia. Ah, pastor, eu quero um emprego novo. Ah, pastor, eu quero uma conta bancária bem rechonchuda. Ah, Senhor, eu quero mudar de Maringá e, sei lá, para Portugal ou para Suíça. Irmãos, eu fico imaginando, se você tivesse essa pergunta diante de você, o que você pediria para Deus? Mas o interessante, irmãos, que quando Deus fez essa pergunta para o jovem Salomão, ele então pede a Deus uma coisa, ele diz assim: Senhor, tu sabes e me conheces, eu não passo de uma criança, eu não vou conseguir liderar esse povo e nem governar esse povo, eu preciso que o Senhor me dê para isso sabedoria. E o interessante, irmãos, que se você for lá no texto de Reis, onde esse diálogo acontece, você vai ver que a resposta de Deus para Salomão é muito bonita, porque ele diz assim: Salomão, por que você não pediu poder, fama, riquezas e bens, e pediu a mim sabedoria? Eu vou te dar sabedoria como a nenhum homem dessa terra, mas também eu te darei junto com a sabedoria todas essas coisas. Irmãos, isso é uma lição para nós, porque Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, fala coisa semelhante, quando ele olha para os seus discípulos e diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que vestir, pelo que comer, não fica buscando essas coisas, porque os gentios que não conhecem a Deus é que ficam buscando e preocupados com essas coisas, mas vocês não podem se comportar dessa maneira. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Veja, querido, que a máxima de Jesus lá em Mateus 6 se parece muito com o que Deus diz para Salomão lá atrás. Se Salomão estivesse preocupado com riqueza, com poder, com as coisas que muitas vezes nós que vivemos nesse mundo estamos tão preocupados, talvez Deus não daria a ele o que Deus deu a ele, mas porque ele pediu algo, irmãos, que é a verdadeira encarnação em Jesus Cristo, porque o livro de Provérbios, sabedoria aqui aponta para Jesus, porque ele pediu sabedoria, porque ele soube escolher e soube pedir aquilo que agradava o coração do Pai. O texto diz que juntamente com sabedoria, Deus deu a ele todas as outras coisas. E ele se tornou o homem mais sábio, mais poderoso, mais influente e mais rico do seu tempo. O próprio Jesus disse que em matéria de sabedoria ninguém é maior do que Salomão. É claro que só o próprio Jesus, né? Porque ele é a própria sabedoria de Deus encarnada. E foi esse Salomão que compôs mais de 1000 provérbios. Salomão foi o primeiro grande pensador e filósofo da antiguidade. Por quê? Porque se você lê o livro de Provérbios, você vai ver que Salomão discorreu sobre quase tudo nessa vida, sobre plantas, sobre mares, sobre animais, sobre estações do ano, sobre o comportamento humano, sobre criação de filho, sobre tratar a mulher, sobre tratar o marido. Tudo, irmãos, que diz respeito aos questionamentos humanos, Salomão escreveu, e Salomão teve a sabedoria de Deus para colocá-la em prática.
Se você der uma lida, por exemplo, em algum livro da história da filosofia, você vai ver que Salomão foi o grande precursor da filosofia, muito antes, irmãos, da filosofia grega despontar lá com os filósofos socráticos, lá atrás, antes de Cristo. O livro de Provérbios contém a sabedoria de Salomão. Claro que não foi só ele que escreveu Provérbios, teve outros que escreveram. Mas o livro de Provérbios contém, irmãos, a sabedoria desse homem, em que trata os diversos nuances da vida, e principalmente com respeito ao temor do Senhor. É dos lábios de Salomão que aparece essa máxima: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão compreendeu, irmãos, que a sabedoria não está nas carteiras das escolas. Salomão compreendeu que a sabedoria não está nos livros acadêmicos. Salomão compreendeu que a sabedoria não está nos títulos que a gente almeja, e almeja até até é correto almejar. Mas foi Salomão que compreendeu que a sabedoria não está nos diplomas que de repente elencam a parede do seu gabinete ou do seu escritório. Foi Salomão, irmãos, na sua sabedoria, um homem tão sábio que discorreu sobre tantas coisas, que entendeu que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, é o homem temer a Deus e se relacionar com Ele para sempre. E ele, irmãos, disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, aquele que busca a sabedoria do mundo, Paulo diz que a sua sabedoria é vã. É uma vã sabedoria. Por quê? Porque não eleva você ao eterno, ao divino, a Jesus, as coisas de Deus. Pelo contrário, irmãos, quando o ser humano busca sabedoria nas coisas desse mundo, a única coisa que acontece é que o seu coração fica ensoberbecido, orgulhoso. Ele conhece muito, mas ele não conhece o essencial, o principal, o fundamental, o mais importante, aquilo que vai fazer você realmente uma pessoa sábia. O que é, pastor? São os títulos e os livros que você se debruça? Não, é o Deus com o qual você se relaciona. É a pessoa bendita de Jesus Cristo, é a palavra de Deus, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria humana, e que hoje, no século 21, as pessoas desdenham com tanta facilidade. Pois Salomão, irmãos, é um homem que eu queria que vocês lessem. Quem sabe essa semana você não possa ler o livro de Provérbios todo. Não é grande, é pequeno. E eu tenho certeza que você vai extrair deles uma sabedoria muito grande para todas as áreas e todas as nuances da sua vida. Mas hoje eu quero destacar apenas um trecho dessa sabedoria de Salomão. Provérbios 4, a partir do verso 14. Por favor, siga a sua leitura comigo até o versículo 19. Provérbios 4, 14 a 19. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Veja, querido, que uma das nuances da literatura proverbial no Velho Testamento é a literatura de contrastes, e nesse texto isso é muito claro. Salomão faz um contraste. O contraste é entre
a vereda do justo e a vereda dos perversos. Ele começa no versículo de número 14, falando sobre a vereda dos perversos. E vereda aqui é sinônimo de caminho, porque no verso 14 ele usa a palavra vereda, mas no verso 19 ele usa a palavra caminho para os perversos. E ele cita, irmãos, como é o caminho dos perversos. Qual é a marca do caminho dos perversos? Pastor, quem são os perversos aqui? Os perversos aqui são aqueles que não temem a Deus. Os perversos aqui são aqueles que são levados pelas paixões do seu próprio coração. Os perversos aqui são aqueles que dão vazão à sua natureza pecaminosa, que não têm o Espírito Santo de Deus para de repente dominar o seu coração e ele agora fazer o que agrada a Deus. Os perversos são aqueles que se opõem a Cristo e a sua palavra. Os perversos são aqueles que vivem segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Os perversos são aqueles que desdenham do Cordeiro. Os perversos são aqueles que não têm Deus, que o Deus deles é o seu próprio coração. Os perversos são aqueles que vivem alheios à vida de Deus, e vivem, irmãos, como se estivesse tudo bem, mas o texto diz que eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Veja que Salomão começa a tratar sobre o caminho dos perversos, no capítulo 14, 15, verso 14, 15, 16 e 17. E ele aqui, irmãos, ele elenca algumas marcas desse caminho dos perversos. Por exemplo, a Bíblia diz que eles não dormem, verso 16, se não fizerem o mal. Ficam arquitetando malícias, maldades, seguindo os anseios do seu próprio coração corrupto, tentando sempre arrumar uma armadilha para que eles possam se dar bem às custas dos outros. O texto diz, verso 16, foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. São aquelas pessoas que maquinam o mal, são aquelas pessoas que pensam sempre em derrubar o outro, são aquelas pessoas que sempre pensam em ver a derrocada do outro para que ele possa se sobressair. Marca dos perversos. Versículo 17 diz que eles comem o pão da impiedade. Que imagem é essa, pastor? O trabalho deles, que serve como sustento, é trabalho vindo de fraude. São pessoas fraudulentas, desonestas. São pessoas que comem o pão da impiedade, ou seja, o fruto do seu trabalho, no qual ele provê o alimento dentro da sua casa, é fruto do roubo, da perjúria, do engano, da propina. Eles comem o pão da impiedade, verso 17, e bebem o vinho das violências. Por quê? Porque na realidade o coração desses homens está cheio de maldade, e ao invés dele usarem o vinho como o símbolo que o vinho é do Velho Testamento de alegria e festa, eles usam para violência, e eles usam para sua malícia. Aí, irmãos, depois que ele fala das marcas da vereda ou do caminho dos perversos, veja o contraste. É bonito, né? A literatura proverbial é uma literatura de contraste. E aí no verso 19 ele usa, mas a vereda dos justos, ou seja, o caminho dos justos. E aí ele faz um contraste maravilhoso, e ele usa a metáfora da noite e a manhã quando se apresenta. Ele fala que a vereda dos justos é como a luz da aurora. Imagine uma noite escura. Imagine aquela escuridão sendo vencida pelos primeiros raios do sol pela manhã. Essa é a figura que ele usa para o caminho do justo. E ele diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Mas aí no verso 19, ele usa o poder do contraste de novo. E diz assim: o caminho dos perversos é como a escuridão. Veja que se no verso 18 o caminho do justo é luz, no verso 19 o caminho do perverso é escuridão. E ele termina dizendo: e quando eles tropeçam, eles nem sabem em que tropeçam. É claro, querido, que aqui, deixa eu fazer uma notinha de rodapé. É claro que aqui o justo não é aquele que se auto-justifica pelas suas obras. O justo não é o bonzinho. O justo não é aquela pessoa que de repente acha que é justa pelas suas boas obras. O justo aqui é aquele que foi justificado por Jesus Cristo, amém? O justo aqui não é aquele que se tornou justo por conta própria. É aquele que Cristo fez justo por causa da justiça que foi vindicada a Jesus no seu lugar e no meu lugar. O justo aqui não é aquele que de repente guarda a lei para que ele pudesse ser tido como justo diante de Deus. O justo aqui é aquele que deposita sua fé em Jesus. Por quê? Porque ele guardou e pagou a lei no nosso lugar, amém? Não foi isso que Martinho Lutero gritou em alto e bom som na Reforma Protestante? O justo viverá pela fé. E quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado por Jesus Cristo, e que agora o escrito de dívida que tinha contra ele foi rasgado. Aonde, pastor? Na carne do Filho de Deus, que se expôs como uma maldição e uma vergonha naquela cruz, no meu lugar e no seu lugar. Pagou o preço, e agora você está justo e justificado por causa do sangue do Cordeiro, que morreu e perdoou todos os seus pecados, amém? É esse justo que Salomão está dizendo aqui. A vereda dos justos, o caminho dos justos. O interessante, irmãos, que é muito importante a gente compreender que caminho é esse, porque esse caminho é o caminho do discipulado, é o caminho da vida com Deus, é o caminho onde você trilha as pisadas do Mestre. Jesus já havia dito para os seus discípulos: aquele que quer vir após mim. O que é isso, pastor? Isso é o discipulado. Isso é ter Cristo à frente e nós pisarmos nas pisaduras do nosso Mestre. Jesus já disse isso: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho do justo, irmãos, é o caminho do discipulado, é o caminho com Deus, é o caminho com Cristo. E esse caminho, a semelhança do caminho dos perversos, ele contém algumas marcas, ele tem algumas placas sinalizadoras, que eu acho muito interessantes, porque para nos mostrar se nós estamos no caminho certo. Pastor Luciano, quando ainda era agrônomo, e eu desempenhava ainda a minha profissão, lá no noroeste de Minas, lá em Patrocínio, onde eu morei e trabalhei, eu morava com o meu colega de trabalho, e nós resolvemos fazer uma viagem, meu presbítero, para Fortaleza de carro. Nós nunca tínhamos ido para Fortaleza de carro. Então nós saímos de Patrocínio, que é lá no Triângulo Mineiro, e fomos para Fortaleza de carro. E aí nós pegamos o que nós tínhamos na mão naquela época. O que, pastor? Um GPS? Não, um guia 4 rodas. Quem se lembra dele aí? Os jovens não sabem o que é um guia 4 rodas, né? Você sabe, Mariana, o que é guias 4 rodas? Sabe, né? O guia 4 rodas era um livro, uma revista, que continha as estradas do Brasil inteiro. E se você quisesse saber o percurso, você comprava um guia 4 rodas e começava a traçar o caminho pelo qual você ia de um lugar ao outro. E nós fizemos isso. Não tinha GPS, não tinha essa facilidade de hoje em dia de você clicar lá, o negócio aparecer, te dar um monte de via, de caminho, a hora, que hora que você chega, que hora que você sai. Tudo era no guia 4 rodas. E o interessante, irmãos,
que eu e o João entramos no carro, pegamos o guia 4 rodas e saímos em direção à Fortaleza. E o caminho que nós escolhemos passava no meio do estado de Minas Gerais e o sertão baiano e também o sertão do Nordeste. Um lugar inóspito, difícil, com poucos postos de gasolina, mas era a estrada mais curta que nós achávamos que seria o percurso melhor. E vamos lá, irmãos. Empreendemos esse caminho olhando no guia 4 rodas. Chegou num momento determinado na viagem, que nós estávamos no meio do sertão da Bahia, uma planura sem fim, uma vegetação de caatinga seca, e a gente andava, o mostrador da gasolina ia diminuindo, e a gente não encontrava um bendito de um posto de gasolina. Eu falei, agora que nós estamos mortos aqui. Se a gasolina acabar aqui, os urubus vão tudo comer a gente aqui, porque eu não vejo uma pessoa, uma viva alma. Aí de repente, querido, nós andamos e avistamos assim um povoadozinho pobre, um povoado humilde. Falei, João, vamos parar ali, vamos perguntar, porque eu não estou entendendo, não tem nada nessa estrada. Será que nós estamos na estrada certa? Aí nós encostamos o carro, irmãos, pessoas humildes, paramos e perguntamos, escuta, essa estrada é a estrada tal que vai para tal? Ele disse, não, essa estrada é a estrada tal que vai para o lugar tal. Falei, não, mas nós estamos querendo ir para o lugar tal. Ele falou, não, vocês têm que voltar 80 quilômetros. Lá atrás vocês erraram, quando vocês passaram no lugar lá, vocês vão ter que voltar tudo, sabe por quê? Porque senão vocês vão ter que dar uma volta de mais de 160 quilômetros para retornar essa estrada. Irmãos, quando eu olhei para o João e olhei para o tanque de gasolina, quase que eu surtei. Eu falei, nós vamos ficar na estrada. Mas aí o bondoso do moço disse o seguinte, eu já estou acostumado com gente igual vocês, eu tenho gasolina aqui para dar para vocês. E ele nos vendeu, irmãos, a gasolina mais cara que eu já comprei na minha vida. Mas nós tivemos que colocar e voltar. Por quê? Porque nós erramos o caminho. Você sabe por que é importante, irmãos, nós sabermos as marcas que estão aí ao longo do nosso caminho, para não acontecer com você e comigo a mesma coisa que aconteceu com a nossa viagem. Para que não aconteça que você, quando chegar lá no fim, descubra que está no caminho errado. E aí seja tarde demais para voltar. A pior coisa do mundo, irmãos, é quando você chega lá na frente e compreende que tomou um caminho errado. E aí é tarde demais para voltar. É por isso que o livro de Provérbios, irmãos, ele é tão precioso. Sabe por quê? Ele nos mostra o caminho. Ele nos mostra marcas desse caminho. Para quê, pastor? Para que eu possa perceber se eu e você estamos no caminho certo. Para não acontecer naquele dia, quando você chegar diante de Deus, porque esse dia vai chegar, viu? Não pense que você vai se livrar, porque não vai. A Bíblia diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. A Bíblia diz que todos nós daremos conta de tudo que fazemos aqui diante do Senhor. E o meu receio, irmãos, é que quando chegue aquele dia glorioso que o Senhor me levar, ou quando Cristo voltar, Ele olhe para mim e diga assim, apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. É por isso, irmãos, que a Bíblia é tão preciosa, porque ela nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir, para que amanhã nós não sejamos pegos de surpresa, enganados. Ah, pastor, eu não sabia que esse caminho era assim, e de repente, querido, pelo coração enganoso, você tome um outro caminho, que não é outro, senão um atalho perigoso. E às vezes esse atalho é tão perigoso, e ele está tão embrenhado de ervas daninhas, que você não consegue mais voltar. Quais são as marcas do caminho do justo?
Quais são as placas sinalizadoras desse caminho que eu e você somos chamados a trilhar a partir do discipulado de Jesus Cristo? Quais são as placas ao longo do percurso que me mostram que eu estou no caminho certo? Porque lá não tinha placa e nós andamos, para lá na frente entendemos que erramos tudo e voltamos. O meu medo é que de repente você perceba que não tem jeito mais de voltar. Então nós precisamos dessas placas. E eu quero elencar a partir desse texto tão abençoado de Provérbios, algumas marcas desse caminho do justo. Em primeiro lugar, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o caminho do justo, o caminho do discipulado, esse caminho que Cristo nos chama a trilhar, em primeiro lugar é um caminho estreito. Lá em Mateus capítulo 7, no versículo 14, Jesus fala de dois caminhos. E todos nós conhecemos a máxima de Jesus em Mateus 7. Ele diz: estreita é a porta e apertado o caminho para aqueles que andam por ele, mas larga é a porta e larga é o caminho daqueles que de repente querem seguir o curso desse mundo. Jesus fala que o caminho do discipulado, irmãos, lá em Mateus 7, é um caminho estreito, é um caminho apertado. E o caminho do justo, irmãos, é um caminho estreito, por quê? Porque ele é um caminho que tem o tamanho de um homem. Esse homem é Jesus. Ele é estreito porque ele é um caminho que só entra por ele uma pessoa de cada vez. É por isso que a salvação é pessoal. É por isso que Cristo chama você para uma vida de fé e discipulado. O caminho é estreito porque ele é o único caminho. Jesus já disse isso em João 14:6. Não existe outro. Não existe outro caminho, outra verdade, outra vida, a não ser Jesus Cristo. Ele é um caminho estreito, irmão. Sabe por quê? Porque ele é o caminho da renúncia. Pastor, por que esse caminho é estreito? Porque nesse caminho não cabe tudo que você quer levar, não. O caminho é estreito, irmãos, porque o caminho do discipulado, você vai ter que deixar muita coisa para trás. Você vai ter que abandonar muita coisa que antes, na sua vida, era normal. Mas agora, por ser um discípulo de Cristo, você vê que não cabe mais isso na sua vida. O caminho é estreito, porque a sua bagagem tem que ser cada vez mais reduzida. O que significa isso, pastor? O desapego às coisas desse mundo tem que ser cada vez maior, irmãos. Porque quanto mais você acumula para esse mundo, menos você entesoura no céu. E quanto mais você entesoura para o céu, menos você acumula aqui. O caminho do justo é um caminho estreito, sabe por quê? Porque é um caminho que cabe pouca coisa. Mas Jesus disse para Maria: mas essa coisa que você escolheu é a boa parte. Portanto, querido, a vereda dos justos, em primeiro lugar, é um caminho estreito. São poucos os que acertam por ele. E são poucos mesmo, viu, irmãos? São poucos. Deus tem os seus remanescentes em todas as épocas. A igreja será sempre vitoriosa, mas são poucos, viu? Não são muitos, não. Por quê, pastor? Porque o pastor da igreja é ruim? Não, porque Jesus disse. São poucos os que acertam por ele. Por quê? Porque a gente não quer aliviar a bagagem. A gente não quer abrir mão de muita coisa que a gente sabe que não condiz com o cristianismo. Mas a gente teima em entulhar as nossas malas. E na realidade nós não estamos trilhando o caminho estreito, nós estamos trilhando o caminho largo. E são muitos os que encontram com ele. Portanto, querido, nessa noite, dá uma olhadinha na sua vida e veja o que está na sua vida e não deveria estar. Veja qual bagagem você traz na sua mala
que por ser um discípulo de Cristo não deveria mais estar. Alivia a bagagem, amém? Alivia, querido, sabe por quê? Porque o caminho é estreito e são poucos os que acertam com ele. Esse caminho é Cristo, é o caminho da renúncia, é o caminho do sacrifício, é o caminho da santidade, é o caminho da vida que se assemelha à vida de Cristo a esse mundo, e são poucos os que acertam com ele. Qual a segunda marca do caminho do justo? O caminho do justo, irmãos, é um caminho santo. Se você der uma olhadinha, por exemplo, no profeta Isaías, não precisa abrir não, que o pastor abre para você. O profeta Isaías, no capítulo 35, tem uma palavra, um texto muito bonito, que ele diz o seguinte, e ele já prefigurava esse caminho santo, esse caminho que seria um caminho que Cristo inauguraria, e ele diz o seguinte, Isaías 35, 8, e ali haverá um bom caminho, 35, verso 8, um caminho que se chamará o caminho santo. Se você der uma olhada na sua Bíblia, você vai ver que tem letra maiúscula, o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco errará, e ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos do Senhor andarão por ele. Que coisa gloriosa, irmãos. O caminho do justo, diz o profeta, é um caminho santo. Pastor, por que é um caminho santo? Porque é um caminho separado, é um caminho que foi separado e santificado por Jesus. É a igreja do Senhor, irmãos. São os santos e os eleitos separados para a glória de Deus. E esse caminho é um caminho santo, porque ele é um caminho separado para Deus e purificado para servir a Deus em consagração e em santidade de vida. Portanto, meu querido, o caminho do justo, ele é um caminho santo. O Senhor Jesus diz no Sermão do Monte, sede santos, porque eu sou santo. E santidade, irmãos, tem a ver com consagração, com separação, com a ação do Espírito Santo dentro de nós, para nos livrar da impureza, do pecado, da iniquidade, e para nos purificar cada vez mais. Não que nós não venhamos a pecar, mas que nós agora, quando pequemos, agora nós ficamos tristes, batemos no peito, nos arrependemos. Por quê? Porque o Espírito da santidade habita em nós. É por isso, querido, que o caminho do justo não pode ser um caminho da impureza, da malícia, da maledicência, da corrupção, do pecado. Isso não significa que você não peque, mas significa que quando você pecar, você não pode continuar na prática do pecado, entende? Porque o caminho que você trilha é um caminho santo. E o caminho santo, irmãos, a Bíblia diz que os remidos andarão por ele, e que nele não haverá coisa imunda. Portanto, meu amado, a igreja, ela é parecida com seu Senhor na sua beleza, na sua santidade. Cristo nos separou para sermos santos e irrepreensíveis, e perante ele, diante de uma geração incrédula e perversa, nós brilhemos como luzeiros desse mundo. Eu postei uma coisa no meu Instagram que eu gostei, uma frase do Dr. Charles Spurgeon. Ele disse o seguinte: a igreja precisa ser influente naquilo que ela é diferente da sociedade, não igual. A força da igreja não é da igreja se tornar como o mundo. Tem muita igreja aí, irmãos, que está absorvendo as coisas do mundo para atrair as pessoas. Atrai, pastor? Atrai. Claro que atrai, porque estão assim, ó. Atrai. Mas não muda. Esse é o problema. Atrai espectadores da fé, mas não atrai
aqueles que foram transformados pela fé. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a igreja usa dos artifícios do mundo para atrair as pessoas do mundo, ela se torna como o mundo, e o diferencial é que faz a diferença na igreja. Se eu e você não formos diferentes do mundo e daqueles valores que contradizem a Deus, qual a diferença que eu e você iremos fazer? Jesus ainda vai mais longe, irmãos. Jesus ainda chega a dizer e usar uma figura muito dramática. Ele diz assim: olha, vós sois o sal da terra, mas se o sal vier a perder o sabor, para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Irmãos, isso é Jesus quem disse. O que Jesus está dizendo? Se você perder a sua característica de ser sal, de influenciar, de ser diferente, de salgar, se a gente perder isso, irmãos, nós perdemos tudo. Nós não temos mais nada. A beleza da igreja não está em ela ser igual ao mundo, é o contrário, está em ela ser diferente do mundo. E como a gente é diferente do mundo, pastor? Quando a gente trilha o caminho santo. Santo. Santo nos relacionamentos conjugais. Santidade nos lábios. Santidade nos olhos. Santidade nas mãos. Santidade nos pés. Está tudo isso em Provérbios. Cuide dos seus olhos, meu irmão. Cuide daquilo que você está vendo na internet, quando a sua esposa está dormindo. Cuide daquilo que você está fazendo, quando os olhares não estão postos em você. Cuide aonde os seus pés estão te levando. Cuide, querido, para onde o seu coração está se inclinando, te inclinando. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente cede aos apelos da carne, para nada mais presta. Perdemos a capacidade de influenciar. Perdemos a capacidade de ser diferentes. Preste atenção no que eu estou dizendo. Não é melhor não. Porque nem eu nem você somos melhores que ninguém. Deus nos chama para ser diferentes. E ser diferente, irmão, significa que uma das marcas desse caminho é um caminho santo. Eu preciso tratar as pessoas com amor. Eu preciso cuidar da minha esposa como Cristo cuida da igreja. Eu preciso ser honesto. Eu preciso ser íntegro. Eu não posso ser um hipócrita. Eu não posso fazer as coisas escondidas dos homens, porque está tudo explícito aos olhos de Deus. E quando eu pecar, eu bato no peito e peço perdão. E se eu ferir alguém, eu vou atrás da pessoa e procuro a reconciliação. Sabe o que é isso? Caminho santo. Esse é o caminho que você tem andado. Pastor, qual é a terceira marca do caminho do justo? Olha o versículo 18 que diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Olha que imagem bonita. O caminho do justo é um caminho sem sombras. É como a luz da aurora. Por quê? Porque a aurora é quando o sol começa a despontar. E quando o sol começa a despontar, as sombras e as trevas se dissipam, não é assim? A luz é vitoriosa sobre as trevas. Quando o sol começa a nascer, você vê que tudo começa a clarear, e aquilo que eram sombras começa a se desvanecer. Essa é a imagem que Salomão usa para dizer o seguinte: o caminho do justo é um caminho sem sombras, é como a luz da aurora. Sabe o que significa isso? O dia vai rompendo, e tudo aquilo que era sombras e trevas vão se dissipando. Olha que bonito. Irmãos, a Bíblia diz que outrora nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor, amém?
Cristo, irmãos, ilumina todo homem. João capítulo 1 no seu evangelho diz isso, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sabe o que significa isso, querido? O caminho do justo é um caminho sem sombra. Em outras palavras, quando Cristo nos alcança, Ele clareia todas as áreas da nossa vida. Não tem lugar mais escuro, entende? Não tem lugar cheio de sombra. Não, pastor, isso aqui Deus não vai mexer, não. Irmãos, que bobagem. Não existe área na nossa vida que o Espírito Santo e o Espírito de Deus é poderoso para iluminar. Ilumina a nossa mente, ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração, ilumina as nossas mãos, ilumina os nossos pés, ilumina a nossa vida. Somos luz no Senhor. Posso ouvir um amém? Vereda do justo é uma vereda, irmão, sem sombras. Cuidado, querido, não deixe que as sombras tomem conta de áreas da sua vida, viu? Cuidado. Você é luz no Senhor, viva como um filho da luz, amém? Não permita que as trevas se instalem de novo, porque, preste atenção no que eu vou dizer, vai querer se instalar. Mas você é luz, e a luz é sempre o quê? Vitoriosa sobre as trevas. Você já acendeu uma luz num cômodo e ficou um pedacinho do cômodo escuro? Não tem jeito. Qualquer lugar que se acende uma luz num cômodo, essa luz ilumina o cômodo inteiro. Sabe o que significa isso, irmãos? É a metáfora que um dia nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Iluminou minha vida inteira. Outrora eu era sombra, agora eu sou luz. E você também. Portanto, querido, olha, exponha a sua vida inteiramente, integralmente, à luz de Cristo. Deixe a luz brilhar em todas as áreas da sua vida, porque não tem área nenhuma na sua vida que o Espírito Santo não é capaz de iluminar, amém? Isso é glorioso demais. Jesus disse algo tão bonito a respeito da igreja e do marido e da mulher lá em Efésios capítulo 5, ele diz assim, olha, o marido tem que cuidar da esposa, assim como Cristo cuida da igreja, porque Cristo santifica a igreja, para que essa igreja possa se tornar uma igreja sem mácula. Olha que bonito. O que é mácula, pastor? Você sabe o que é? Eu aprendi o que é mácula quando eu fui fazer um exame de fundo de olho com a doutora Marina aqui em Maringá. Eu estava com um problema na vista minha, que eu não conseguia ver o grau direito. E a doutora Marina falou, pastor, vamos fazer um exame de fundo de olho. Aí ela fez um exame do fundo do meu olho e depois me mostrou na tela do computador. E lá no fundo do olho tem uma mancha. Ela virou e falou assim, pastor, você sabe qual é o nome dessa mancha? Eu falei, não, mácula. Mácula. Eu falei, isso é que é a mácula? Ela falou, todo mundo tem essa mácula. E essa mácula é que é a responsável pela sua visão. Eu achei aquilo fenomenal. Por quê? Porque mácula significa literalmente pequena mancha. E sabe o que Jesus diz lá em Efésios? Paulo diz a respeito de Cristo, que Cristo santifica a igreja, para que a igreja seja sem mácula. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo habita no crente para que a sua vida seja sem mancha. Sem mancha. Pastor, o que é ter uma vida sem mancha? É ter uma vida que você não tem nada que os homens o acusem. Não é você ter uma vida perfeita, mas é você não ter nada na sua vida alvo de perjúrio e acusação pelo seu mau comportamento em alguma área da sua vida. Isso significa ter uma vida sem mácula. Não tem mancha. Não tem nada com que as pessoas possam me acusar. Me acusam de quê? Pois esse é o caminho do justo. Sem sombra, sem mancha, sem mácula.
porque a luz iluminou você, e você agora é luz no Senhor, amém? Estou terminando. Qual é a quarta marca do caminho do justo, para eu perceber se eu estou no caminho certo ou não? Em quarto lugar, irmãos, o caminho do justo é um caminho de progresso. Olha o que diz o verso 18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, preste atenção agora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Pastor, qual é a visão? A visão é do dia amanhecendo. A vereda do justo é uma vereda sem sombra. Por quê? Porque a luz da aurora já raiou e já brilhou. Só que essa luz da aurora, manifestado no sol, ele vai começar a cingrar os céus, e ele vai começar a subir, e cada vez que ele sobe, ele vai iluminar cada vez mais e com maior intensidade, até ser dia perfeito, até ele chegar ao meio-dia, no ápice do seu poder, e no ápice da sua força e do seu calor. Veja como Salomão é inteligente e usa essa imagem de forma bonita. Ele diz assim: a vereda dos justos vai brilhando mais e mais. Sabe o que significa isso, irmãos? O caminho do justo é um caminho de progresso, amém? Louvado seja Deus que o Espírito Santo trabalha em mim e em você rumo ao progresso, amém? Graças a Deus, irmãos, que a obra de Jesus é assim mesmo, ela é progressiva, amém? Vai brilhando mais e mais. Sabe o que significa isso, irmãos? O sol, à medida que ele vai subindo no céu, vai brilhando mais e mais. Sabe o que significa isso? Se você foi alvo da regeneração do Espírito Santo, hoje você tem que ser um cristão melhor do que ontem. A sua vida tem que ser um progresso. Você tem que desenvolver a sua vida cristã de forma progressiva, de galgar sempre caminhos, comportamentos melhores. O apóstolo Paulo, certa feita, ele disse para os crentes de Corinto, uma igreja que deu tanta dor de cabeça para ele, irmãos, mas que ele amava, uma igreja que ele escreveu 4 cartas, 2 estão na sua Bíblia, 2 perderam-se. Mas no capítulo 3 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está muito bravo. Ele diz assim: olha, eu passei tanto tempo com vocês, mas olha, eu vou ter que dar a vocês para beber leite. Sabe por quê? Porque vocês são carnais, vocês não cresceram, vocês são crianças ainda. Eu queria dar a vocês um alimento sólido, mas vocês não suportam, porque são nefioi. Nefioi é o quê? Bebês, é o termo grego que ele usou lá, bebês. Em outras palavras, sabe o que Paulo tinha falado para os crentes de Corinto? Vocês não cresceram, meu filho, é bebê. Eu queria dar para vocês uma sustância, uma picanha mal passada, mas vocês não aguentam comer picanha, então tem que dar uma papinha, entende? Porque vocês são nefióis, vocês são bebês na fé. Paulo, irmãos, está muito bravo com aquela igreja, sabe por quê? Porque a despeito de tudo que ele investiu naquela igreja, amou aquela igreja, passou 1 ano e 8 meses em Corinto, irmãos, ensinando aquela igreja. Apolo ensinou, Priscila e Áquila ensinaram, Timóteo ensinou, Tito ensinou, grandes homens de Deus no Novo Testamento ensinaram. Os crentes estavam no leite. Mas aí quando eu vejo a Bíblia, irmãos, eu vejo que o caminho do justo é um caminho que tem que brilhar mais e mais, entende? Se hoje eu tomo leitinho, amanhã eu tenho que comer uma papinha, e na semana que vem eu já tenho que comer um legumezinho, na outra um arrozinho com feijão, na outra eu já posso comer uma carninha, e na outra pode assar uma costela que eu vou cair de boca nela, que eu já estou preparado para a costela. Pastor, o que significa isso? A vereda do justo, irmãos, é uma vereda de progresso. Deixa eu te fazer uma pergunta: há quanto tempo você é crente? Teve progresso? Teve progresso? Ou retrocesso? Pois sabe o que o texto diz, irmãos? Que o caminho do justo
é um caminho de progresso, vai brilhando mais e mais. Nós temos que crescer, irmãos, deixa de ser criança. Cristão maduro, entende? Cristão que cresceu, robusto espiritualmente, que não é qualquer coisinha que magoa o coraçãozinho do bebê, não. O cristão agora está maduro. Como diz o Dr. Charles Swindoll, no livro dele sobre Moisés, ele diz que Moisés teve 3 fases da vida. Eu estou terminando. E 3 fases de 40 anos. Imagina, Mariana, 40 anos. A primeira fase, ele passou os 40 anos no palácio. Era o xodó do reizinho do Egito. Ele era o filho de Faraó. Ele era o dondoquinho junto com o outro filho do faraó e foi criado com toda a ciência. Ele era o reizinho do palácio. Aí Deus tira esse homem depois de 40 anos, manda ele para o deserto. E ao invés dele ficar no meio dos livros e no meio da corte de Faraó, que era o reinado mais poderoso da época, ele vai ficar no meio de ovelha. E durante 40 anos, o único som que ele escuta é bé, bé. Esse homem agora tem 80 anos. 40 anos no palácio. 40 anos cuidando de ovelha. Agora imagina, querido, o sujeito cheio do conhecimento, conhecia toda a ciência do Egito, era um homem treinado para ser o sucessor de Faraó, agora cuida da ovelha do sogro. Que miséria, hein? Mas ele ainda viveu mais 40 anos, você sabe disso. Deus aparece a ele, manda ele voltar, e ele, através dele os milagres são feitos. Ele tira o povo do deserto. E quantos anos ele passa com o povo no deserto? Mais 40 anos. Aí o Dr. Charles Swindoll, irmãos, diz que Moisés teve uma vida com 3 experiências de 40. No palácio, no deserto cuidando de ovelha, e no deserto cuidando de um povo murmurador e reclamador. E morreu com 120 anos, 40, 40 e 40. Aí o Dr. Charles Swindoll diz um negócio bacana. Ele diz assim: depois dos 40 anos que Moisés passou no palácio, no deserto e no final, Moisés era uma pessoa madura, uma pessoa que tinha a pele dura, mas o coração macio. Diferente de uma pessoa imatura, porque ela tem a pele muito fina, mas o coração muito duro. Pastor, quem é o crente maduro? O crente maduro, primeiro, é aquele que se parece com Jesus. Quem é o crente maduro? O crente maduro é aquele que os reveses da vida não fazem dele uma pessoa amarga. Pastor, quem é o crente maduro? É aquele que toma burdoada, mas estende a mão, ama e perdoa. Quem é o crente maduro? É o crente que tem a pele dura, mas o coração macio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como está o seu coração? Rancoroso? Amargurado? Cheio de ressentimentos? Cheio de mágoas das pessoas? O caminho dos justos é um caminho de progresso. Amém? Isso significa que amanhã você precisa ser melhor do que hoje. E hoje você precisa ser melhor do que ontem. O alimento precisa ser cada vez mais sólido. E você precisa crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em último lugar, olha o que diz o verso 18, a última frase. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O que significa isso? O sol vai rompendo, vai subindo, subindo, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Que horas que é o dia perfeito? Meio-dia.
Ou seja, o ponto máximo, o alvo máximo que o sol alcança é o dia perfeito. O que Salomão quis mostrar para nós com respeito ao caminho do justo? Em último lugar, o caminho do justo é um caminho rumo a um propósito final. Amém? Nós temos um alvo. Nós não vivemos como o Zeca Pagodinho. Vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente não vive a filosofia do Rambo, quando ele desce do helicóptero depois de ter matado todo mundo, e o general chega perto dele, amigo dele, e fala assim: Rambo, como você vai viver agora? Aí ele, com toda aquela elegância dele, né, para representar, ele diz: dia após dia. Não, irmãos, nós não podemos viver da filosofia nem do Zeca Pagodinho e nem da filosofia doce do Rambo, como se de repente a nossa vida fosse uma vida sem sentido e sem propósito. O que a palavra de Deus está nos mostrando é que o caminho do justo é um caminho rumo a um alvo, a um propósito. Nós sabemos aonde vamos. Nós sabemos o que queremos, e mais ainda, nós sabemos aonde nós vamos chegar, amém, aleluia. O apóstolo Paulo, irmãos, foi um homem que viveu uma vida, como diz o pastor Jeremias, superlativa, exponencial, como diz o Hernandes também. Ele foi um homem que viveu, irmãos, intensamente esse evangelho, pregando, plantando igrejas, amando, se sacrificando, e ele tinha consciência, irmãos, que ele fazia isso tudo porque no fim tinha um propósito, um alvo, tinha algo que ele iria conseguir lá na frente, e ele dizia que ele corria e esmurrava o próprio corpo, para ele não ser desqualificado quando ele rompesse a barreira e recebesse a coroa da justiça. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós somos todos corredores. A vida cristã é como uma corrida de obstáculos. Tem pessoas que têm mais obstáculos do que as outras. Tem. Tem gente que padece mais dificuldade do que as outras. Tem. Mas todos nós, irmãos, enfrentamos uma corrida de obstáculos. Ora o obstáculo é maior, ora o obstáculo é menor, ora não tem obstáculo nenhum e a gente corre desembaraçadamente. Mas o apóstolo Paulo diz assim: eu corro, mas não sem meta. Eu corro, mas lá na frente eu vejo o alvo. Eu sei que lá na frente a coroa da justiça me está guardada, e eu receberei das mãos do justo juiz, e ele me dará naquele dia. Irmãos, que coisa gloriosa! O apóstolo Paulo aos Filipenses, um dos textos mais lindos da Bíblia, ele diz assim: uma coisa faço. Só que essa uma coisa são três, você já viu? Mas é uma só, porque as três tem que fazer no mesma hora, porque senão não adianta. Ele diz: uma coisa faço. Primeiro, dentro dessa uma coisa, três coisas. Primeiro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A gente, quando corre essa vida e vive essa vida e esse caminho com um propósito, mas já não fica preso lá atrás. A gente corta a corda, meu filho, deixa o barco singrar as águas. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Em outras palavras, eu não vivo do passado, eu quero viver o presente, com toda a intensidade que Deus me dá, porque o hoje é o que eu tenho. Eu avanço para as coisas que diante de mim estão. Aí ele termina dizendo assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, a qual o Senhor me dará naquele dia. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Qual o propósito da sua vida? Difícil, né, Mariana? Qual o alvo da sua vida? Criar uma família? Pouco. Ter um diploma? Pouco. Ter filhos? Pouco. Ter uma empresa? Pouco.
Tem gente que o alvo dela é ser empresário. Já falou comigo isso? Pouco. Qual o propósito e projeto da sua vida? Fazer um doutorado? Pouco. Pastor, o propósito da minha vida é casar. Estou vendo os namorados ali. Pouco. Sabe por quê, irmãos? Todos esses propósitos são lícitos. Não estou dizendo que é ilícito. Todos eles são lícitos, mas todos eles são perecíveis. Vai acabar. A única coisa que vai durar para sempre, que a sua vida tem que ser como sentido, alvo e propósito, é a glória de Deus. O alvo da nossa vida é a glória de Deus. O alvo e o propósito da nossa vida é glorificar a Cristo. É fazer com que Cristo seja exaltado e glorificado através da nossa vida e da nossa atitude. E que as pessoas vejam Cristo em nós e elas possam reconhecer a Cristo na vida delas, porque aí sim nós vamos entesourar para Deus e vamos investir em algo que nada e ninguém desse mundo vai poder nos tirar. O que adianta você construir uma família nessa terra se essa família não vai viver com você no céu? O que adianta você encher o seu gabinete de certificados e diplomas, se quando Deus te chamar, eles vão ficar tudo pendurado na sua parede? Que adianta você construir uma grande empresa? Inclusive, se você quer ler sobre empresa e sobre herança, leia Provérbios. Que adianta você construir uma grande empresa e ter filhos, e quando você morrer, os filhos virarem inimigos uns dos outros, porque um quer ter mais do que o outro da sua empresa? O que adianta você, de repente, ter dinheiro na sua conta bancária e poder gozar do bem da sua vida, com tudo aquilo que o seu dinheiro pode dar, se você de repente cai numa cama com uma enfermidade para a morte e o seu dinheiro fica aí para outros gastar? É por isso, querido, que a Bíblia diz que o propósito último do homem é a glória de Deus. É viver para que Cristo seja glorificado e Ele possa entesourar para as coisas do céu. Por quê? Porque lá está o nosso verdadeiro tesouro. É lá que a gente vai gozar do prêmio e de tudo aquilo que Deus tem para nós, naquele glorioso dia que Deus levar a mim e a você, ou quando Jesus voltar. Portanto, meu amado, eu errei o caminho quando eu fui para Fortaleza, mas hoje pode ficar tranquilo que eu não erro mais não. Hoje eu tenho GPS, hoje eu tenho Waze, que coisa chiquérrima. Hoje eu tenho Google Maps. Esse negócio é coisa de Deus. Você clica lá, você vai certinho. Tem hora que dá uns devorteios, mas é quase certo. Mas olha, quase que nós sofremos um reveses, porque eu entrei no caminho errado. Irmãos, não façam isso. Sigam a trilha que Cristo deixou marcado nesse mundo para mim e para você, porque fora do caminho que é Cristo, todos os outros caminhos são trilhas e atalhos muito perigosos. E se você entrar por ele, pode correr o risco de você ficar tão perdido que você não consegue mais retornar. Portanto, observe bem esse texto e veja quais são as marcas do caminho do justo, o caminho do discipulado. Primeiro, é um caminho estreito. Alivia a bagagem. O que tem atrapalhado você de ter comunhão com Cristo e com a igreja? Porque não pense que ter comunhão com Cristo é divorciado de ter comunhão com a igreja. Está intimamente ligado. Ter comunhão com Cristo é ter comunhão com a igreja. O que tem impedido você de ser mais assíduo na igreja? Alivia a bagagem. O caminho é estreito. Alguma coisa você vai ter que abrir mão. Para quê, pastor? Para alimentar a sua fé. Alimentar a sua vida que Cristo te chamou e te deu. Em segundo lugar, o caminho do justo
é um caminho santo. Dá uma olhadinha na sua vida, meu irmão. Dá uma olhada no seu coração. E veja se há corrupção no seu coração e pecado. Se houver, confessa, arrepende, abandona e deixa. Porque o pecado vai te levar tão longe que você não vai conseguir voltar mais. Abandone o pecado. O caminho do justo é um caminho santo. Amém. O caminho do justo é um caminho sem sombras. Não, pastor, Deus não toca nisso aqui não, hein? Irmão, se Deus não tocar, quem vai tocar? Eu já ouvi pessoas dizerem, jogando futebol, eu acho que aqui não acontece isso não, viu, meu presbítero? É só lá em Belo Horizonte. Jogando futebol e metendo a canelada um no outro, com palavras chulas, jogando bola, e tendo o disparate de dizer, não, aqui é futebol, aqui é uma coisa, igreja é outra. Pois o caminho do justo, irmãos, é o caminho sem sombra. Sabe o que significa isso? Você é luz do Senhor em qualquer lugar que você estiver, amém? Não, pastor, olha, igreja é uma coisa, negócios à parte. Como é que é? Não, irmãos. O caminho do justo é um caminho sem sombra. O que eu sou aqui, eu sou lá, eu sou lá, eu sou em qualquer lugar. É luz do Senhor, amém? Em quarto lugar, o caminho do justo é um caminho de progresso, amém, aleluia. Eu busco ser melhor, irmãos, para o meu Deus a cada dia, amém. Eu busco crescer no conhecimento e na fé e na graça do meu Senhor, para que eu possa receber das mãos de Jesus o servo bom e fiel. Eu quero ser um pastor melhor, irmãos. Eu quero ser um filho melhor para a dona Márcia. Eu quero ser um marido melhor para a minha Teresa. Eu quero ser um pai melhor para a minha Alissa. Eu quero mesmo, irmãos, do fundo do meu coração. Eu quero progredir, irmãos, eu não quero regredir. O caminho do justo é um caminho de progresso. Portanto, querido, para de ser criança. Para de viver como criança. Para de achar que o mundo gira em torno de você. Para, querido, de ficar guardando mágoa por coisa tão pequena. Para, querido, de viver com leitinho, sendo que Jesus já armou para você um banquete. Em último lugar, o caminho do justo é um caminho com um alvo, amém? Todos nós sabemos onde vamos, amém? Sabemos o que nos espera. Dr. Billy Graham, quando era vivo, morreu aos 100 anos. Dr. Billy Graham tinha uma frase muito bonita, está no livro dele, O Espírito Santo. Ele diz o seguinte: pode ficar tranquilo, nós já sabemos da história o final. Está vendo? Pode ficar tranquilo, nós já sabemos da história o final. Ou seja, o final é glorioso quando Cristo voltar e vai restaurar todas as coisas. E nós estaremos com Ele para sempre, eternamente. Amém, irmãos? Portanto, meu querido, trilhe esse caminho. Vale a pena. Pastor, esse caminho é fácil? Esse caminho requer renúncia, sacrifício, abrir mão. Esse caminho requer você dizer não para o ego, para o seu eu, para as suas paixões. Esse caminho requer você se submeter a Cristo, a palavra de Deus, a se humilhar, sofrer o dano, não ter direito. Quem está disposto? Mas é o caminho que Deus tem, amém? E é nesse caminho que Deus caminha com você. É nesse caminho que Cristo te ajuda. É nesse caminho que Cristo faz de você mais do que vencedor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Caminho do justo. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais,
até ser dia perfeito. Vamos ter uma palavra de oração? Querido Deus, nós te glorificamos, Senhor, pela tua palavra, porque o Senhor é o caminho. O Senhor mesmo disse na tua palavra: eu sou o caminho. Queremos andar, Senhor, nesse caminho. Queremos viver nesse caminho. Queremos, ó Deus, trilhar esse caminho para que não sejamos enganados pelas coisas desse mundo, pelos atalhos, pelas estradas perigosas que muitas vezes são postas diante de nós. Dá-nos discernimento, Senhor, para acertarmos sempre com o teu caminho, o caminho que o Senhor trilhou antes de nós, e o caminho que o Senhor nos conclama como discípulos a trilhar após o Senhor. Ajuda o teu povo a não ser enganado, Senhor. Ajuda o teu povo a não ser seduzido pelas trilhas perigosas, e assim, ó Deus, se afastar do caminho. Mas que nessa noite o Senhor mesmo possa trazer de volta aqueles que porventura estão trilhando por estradas perigosas. Que o teu Espírito Santo toque no coração, que o teu Espírito Santo enlaça esse coração e traga-o de volta ao teu caminho, à tua vereda, porque certamente essa é a vereda de luz, é a vereda da vida, é a vereda que nós caminhamos rumo ao prêmio que o Senhor tem para nós. Ajuda o teu povo, Senhor, a não ser enganado, a não ser mais uma vez seduzido, e faz com que nós sempre trilhemos esse caminho, o caminho que é Cristo, o caminho da tua palavra, o caminho do discipulado, o caminho estreito que o Senhor sempre colocou diante de nós e caminha junto conosco para a glória do teu nome. E agora, meus amados e queridos irmãos, vão em paz, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja sobre você e sobre toda a igreja de Jesus Cristo, espalhada sobre essa tão linda terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.